O Borussia Dortmund vence o PSG por 1-0, uma vantagem mínima, mas é muito importante para os aurinegros que agora vão para Paris em busca da vaga na final. O PSG, por sua vez, vai ter que reverter aí mais uma vez o placar. De novo, a equipe, dessa vez pelo menos, joga em casa, né? A equipe contra o Barcelona teve que buscar fora de casa e conseguiu. Dessa vez vai decidir na França. Veremos aí como a equipe vai se comportar no próximo jogo. Hoje teve muitas oportunidades, mas faltou pontaria, faltou pé na forma, perdeu duas com o Fabian Ruiz, duas com o Dembélé, teve bola na trave do Mbappé, do Hakimi, enfim. Foi um festival de chances perdidas no segundo tempo e o Dortmund consegue o gol com o Füllkrug, se fecha ali para sair no contra-ataque. Poderia até ter ampliado a vantagem ali no segundo tempo, teve algumas oportunidades, mas ficou tudo 1-0 mesmo. Ao meu ver, o Dortmund, né, pelo placar, tem uma pequena vantagem, mas segue para mim muito em aberto a Gel Reis. Pelo que foi o jogo hoje, o PSG mostrou que tem condições de conseguir reverter essa situação na França. Tem condições, Estevão Barros, e sinceramente eu vejo muito um jogo equilibrado, tá? Essa vantagem que o Borussia Dortmund conquistou, ela não pode, de fato, assim, ser decisiva para as pretensões do Borussia Dortmund no jogo de volta. Ele precisa encarar, de fato, como se não tivesse com vantagem nenhuma, porque nós tivemos duas estratégias muito bem estabelecidas nesse primeiro jogo. E, assim, por um lançamento do Schlotterbeck, o Borussia Dortmund conseguiu fazer o gol com o Füllkrug. Fora isso, não tivemos contra-ataque em velocidade do Dortmund como esperávamos, né? A defesa do PSG conseguiu se sair bem ainda. Tivemos uma ou duas jogadas aqui pelo lado esquerdo do ADM, lá pelo lado direito o Sancho demorou para entrar na partida, mas quando ele fez, acho que também duas ou três jogadas ele conseguiu, e aquela principal do Füllkrug de frente para o gol foi jogada dele. No mais, Estevão Barros, foi muito equilibrado. Eu não vi o PSG também pressionando, tentando buscar um empate o tempo todo na segunda etapa, e o PSG também, o Borussia teve uma outra grande chance com o Julian Brandt, que o Marquinhos fez o corte ali. Fora isso, muito mais cadência e muito mais tentativa de cozinhar o jogo. Pelo contexto da partida, pelo favoritismo do PSG, mesmo sendo na Alemanha, a vitória do Dortmund ela é muito significativa, porque o Luiz Henrique precisa olhar para o seu elenco, Estevão Barros, e também diversificar as opções. Ele não ter colocado um centroavante ali, não ter colocado o Asensio para tentar cruzamentos na área. O Gonçalo Ramos, eu não sei se estava disponível para o jogo de hoje, mas também seria uma opção. Me surpreende muito. Certamente, claro, ele pensou no jogo de volta e sabe que em Paris as coisas vão ser diferentes. Mas ele não ter tentado, pelo menos, a jogada de linha de fundo para fazer o cruzamento, para tentar o empate, mostra realmente que ele está confiando no jogo de volta. Por isso que eu falo, o Borussia Dortmund ele não pode simplesmente sentar nesse 1-0 e ficar crente que vai se classificar com um empate em Paris. Então, Estevão, o jogo de volta ele vai ser muito diferente. Nada do que aconteceu em Dortmund vai acontecer em Paris, e nós teremos um PSG pressionando do minuto 1 até o minuto 90, caso esse gol não saia, viu? Eu não sei se a defesa do Dortmund vai ter condições de suportar. Suportou hoje porque, como eu disse, o Luiz Henrique me surpreendeu, não colocou um centroavante, não fez questão de cruzar bolas na área, atrapalhou muito com o Mbappé saindo da área. Eu não sei se ele está brigado com os dois centroavantes que ele tem no banco, mas o fato é que ele não quis tentar. Não quis arriscar hoje e deixou tudo para o jogo da volta. É muito confiar que a equipe vai estar numa noite mágica. É muito também acreditar que o Dortmund não vai conseguir essa consistência defensiva. O Terzic mostrou que tem o elenco na mão e conseguiu convencer o ADM a fazer esse trabalho sujo, e Estevão Barros, ele só precisa encaixar nesse modelo de jogo todo o Sancho, porque quando o Sancho estava fora da partida, o Dortmund teve poucas possibilidades de ataque pelo lado direito. Quando ele começou a se encaixar ali pelos 20 da segunda etapa, com um pouco mais de espaço, ele conseguiu de fato ter uma
produzir jogadas de ataque para o Dortmund. Então nós temos várias possibilidades aí que podem acontecer e depende muito de situações específicas de alguns jogadores. Que, confesso, eu vou pagar para ver o que vai acontecer em Paris. Não só você, como muitas pessoas vão pagar para ver, porque tá muito em aberto ingresso, aí. Né? Exatamente. Esse confronto. Eu achei que o Luiz Henrique não mexeu, porque assim, não dá nem pra dizer que o PSG tava mal no jogo, né? Talvez ali tentar ser mais. Botar alguém que realmente fosse decidir a parada. A questão é que o nosso queridíssimo Luiz Henrique fica numa sinuca de bico, porque o único cara desse ataque hoje que meio que tentar substituível é o Barcola. Ele fez a alteração, botou o Kolo Muani. Ele não vai tirar o Mbappé do jogo. O Dembélé também, embora faça das suas, perdeu algumas oportunidades, é um cara importante nesse time, contribui com assistências e com passes decisivos. Então ele fica numa situação que é complicada. Acho que até por isso ele não botou o Asensio, por exemplo, porque aí ele teria que mexer na formação do meio-campo. Só que se ele mexe no meio-campo, ele poderia ficar suscetível a esse jogo corrido do Borussia Dortmund, né? Esse ritmo frenético que acho que é o que ele não queria. Então ele tentou ali com o que tinha em campo, acho que até esteve perto de conseguir o empate, né? O PSG teve muitas oportunidades no segundo tempo, perdeu muitas chances. E acho que eu estava olhando o desempenho da equipe, não era algo crítico, algo que estava sofrível. A equipe esteve perto de empatar o jogo, acho que por isso que ele não arriscou. Quem poderia ter tentado algo mais, talvez até para ampliar a vantagem, é o Borussia Dortmund, né? No início do segundo tempo ali, o Füllkrug perde uma ótima oportunidade debaixo da trave, quase de frente pro gol, e poderia sair daqui com 2-0 que, né, deixaria a equipe numa situação mais confortável na França. Mas ainda assim, acho que pro Borussia Dortmund foi um jogo onde a equipe se dedicou demais. Os alas, né, os laterais fizeram excelentes partidas. O Ryerson pela direita ali, marcando o Kolo Muani, não, o Barcola, depois o Kolo Muani, o Mbappé caía ali pelas vezes também, né, ele joga muito pela esquerda. E ele segurou bem ali o Rojão. Na esquerda, o Madsen também, muito apoiado pelo ADM, é verdade, né, que, cara, pra mim, taticamente ali foi o melhor jogador do Dortmund, correu pra cacete e saiu de campo também cansado. Então, defensivamente e taticamente, a equipe se entregou muito. E ainda assim correu riscos, né? Impressionante. A equipe deixa ali os seus buracos defensivos. Então vai ser interessante de ver como a equipe vai se comportar na França. No primeiro jogo da Champions League, a equipe do Dortmund foi muito com essa postura defensiva e pagou caro, né? Porque saiu derrotada por 2-0 e deixou uma péssima impressão. Mas agora, né, no decorrer da temporada, a equipe foi evoluindo, foi crescendo. E tem uma questão, Adiel, que acho que vai entrar em campo também. Acho não, certamente entrará em campo na próxima terça-feira. E o Borussia Dortmund tem uma coisa que pode incomodar esse PSG, que é essa ligação direta, né? Foi assim que conseguiu o gol com o Füllkrug, lançamento do Schlotterbeck. E como o PSG vai ter que subir para tentar ali encurralar o Borussia Dortmund, essa ligação direta pode ser uma arma muito importante para o Borussia Dortmund. E o PSG vai, ao meu ver, sofrer aí com isso no jogo. Vai, Esteban Barros, vai sim, principalmente do lado do ADM, né? O Füllkrug faz também muito bem, ele é um centroavante, mas ele não é aquele centroavante paradão, tanto que ele conseguiu ganhar na velocidade ali, fez o gol. Bom, também não sei se o Lucas Hernandes estava sentindo a contusão, tanto que ele saiu depois do gol, isso também é um detalhe, né? Porque quem estava na marcação do Füllkrug era o Lucas Hernandes e logo na sequência ele é substituído. Bom, vamos lá. O Dortmund tem essa jogada de lançamento direto, faz muito bem isso. O Schlotterbeck fez e saiu o gol do Dortmund, o único gol da partida.
Estevão, provavelmente essa será a zaga do jogo de volta, Marquinhos e Beraldo. O Marquinhos não é um zagueiro de velocidade, é um zagueiro de posicionamento e por isso tem a questão da antecipação e movimentação. O Beraldo, ele, por ser mais jovem também, tem a velocidade. Mas tem que se atentar muito mesmo, muito, é para o lado direito da defesa, pois o Hakimi, ele avança muito e geralmente precisa de uma cobertura. O que acontece? O Marquinhos é essa cobertura, e esse talvez seja o detalhe. O Marquinhos ser o jogador da cobertura do Hakimi, para velocidade, não é o ideal, porque ele vai sempre perdendo mano a mano, e aí vai obrigar o Beraldo ou quem estiver na cobertura a ser esse zagueiro, de fato, que vai fazer o combate. Isso sobrecarrega também o Nuno Mendes. Então, são detalhes aí que precisam ser observados, tanto pelo Luiz Henrique quanto pelo Terzic. Porque se ele coloca um jogador de velocidade ali no lado do Hakimi, ou ele obriga o Hakimi a ser o lateral, de fato, zagueiro e marcar, ou ele vai obrigar o Beraldo a cair pela zaga direita e o Marquinhos ser o zagueiro central. Não sei se o Luiz Henrique fará essa mudança, é muita ousadia, mas é uma estratégia e pode funcionar ali justamente pelo Hakimi, às vezes atuar por dentro ou pela ponta, junto com o Dembélé, é interessante, Estevão Barros. E aí, bom, não tendo ataque pelo lado direito, o PSG vai sofrer para preparar as jogadas para o Mbappé, porque esse balanço da defesa do direito para o esquerdo é que abre espaço para o Mbappé sair com velocidade. E isso não aconteceu muito hoje, porque o ADM estava ali, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O ADM estava ali pressionando o lado do Hakimi, não deixando o lateral avançar, sempre dobrando a marcação e sempre sendo aquele jogador nas costas do Hakimi, obrigando o Marquinhos a marcar de velocidade. Às vezes o Vitinha caía por ali também, o Beraldo fez a cobertura em alguns momentos. Então, acho que essa jogada de lançamento do Dortmund direto da defesa para o ataque, se for bem feita, principalmente para o lado direito da defesa do PSG, vai causar muitas dificuldades, Estevão Barros, e talvez seja decisivo para a partida, viu? Porque, olha só, num jogo parelho, num jogo que a gente imaginávamos que seria de fato equilibrado, jogadas assim decidem a partida. E agora eu tô vendo os melhores momentos, Estevão Barros. As duas equipes precisam urgente treinar a finalização. Puta que pariu, meu. Erraram pra porra, hein? Vou falar um negócio pra você. Pois é, cara, muito chute errado em cima do zagueiro, umas coisas meio esquisitas. Mas ainda assim foi um jogo interessante de ver. Achei que, principalmente na segunda etapa, onde o jogo foi mais aberto. Agora, Diel Reis, de um lado a gente teve o Sancho com uma atuação um pouco mais de destaque, e do outro o Mbappé com. Difícil, sim, determinar a atuação do Mbappé se foi boa ou ruim, porque apesar dele não ter feito gols, e ao meu ver não ter tido uma partida brilhante, ele é muito perigoso, né? Teve uma bola na trave. É um jogador que você não pode descuidar, mas hoje, ao meu ver, estava um pouco apagado ali. Aliás, contra o Barça foi uma eliminatória apagada, mas né, acabou que no jogo de volta fez os 2 gols ali, os que classificaram o PSG. Enquanto que o Sancho, pelo lado do Borussia Dortmund ali, fez uma partida muito boa. O Nuno Mendes sofreu na mão dele. Ele, de vez em quando, errava alguns passes, se atrapalhava com a bola, mas no geral foi uma partida boa do jogador inglês. O Sancho, Estevão Barros, precisa só acertar os passes, né? Quando ele partiu na jogada individual, deu certo. Quando ele tentou tabelar, deu errado. Não sei se é uma individualidade já, ele tá sendo egoísta Mas aí demais. também é demérito dos companheiros, que às vezes erram o passe, né? Tudo bem, mas quando colocaram a bola para ele na frente, ele conseguiu se livrar bem da marcação e fez a jogada, inclusive a jogada do Füllkrug, foi ele que fez, se livrou bem do Nuno Mendes, foi um destaque no segundo tempo, quando ele entrou na partida. Defensivamente, não deve se esperar muito do Sancho, tá? Ele não é esse jogador que se dedica na marcação, por mais que seja cobrado do treinador e tudo mais, e ele entenda que precisa fazer essa função quando a equipe estiver em vantagem, ele não vai voltar. Tanto que, como você disse, o ADM volta para fazer a linha de 4 defensivamente, deixa ele ao lado ali do Füllkrug com os dois jogadores marcando os zagueiros da equipe adversária. E eu acho que é isso que vai acontecer mesmo, 4-4-2 básico, a equipe marcando, e com a bola ele cai pela ponta direita.
Sobre o Mbappé, Estevão Barros, eu acho que ele já sente muito bem a sobrecarga de ser o principal jogador do PSG em partidas como essa, tá? Isso não tem a ver com o fato de ele ter mandado embora Neymar, Messi, aquela penca de jogadores que ele mandou. O fato é que em partidas como essa, a marcação da equipe adversária vai dobrar em cima dele, as atenções da defesa adversária vão ser todas para ele, e ele não ter com quem dividir isso, né? Apesar de ter um Dembélé ali, de ter o Barcola para serem os parceiros de ataque, todas as atenções da defesa adversária vão ser para ele. E isso é um pouco, sobrecarrega um pouco o jogador. Então, o que eu acho que pode funcionar? É ele não ser o centroavante, é ele vir de fato da ponta esquerda e ter um centroavante para ele pelo menos fazer uma tabela por ali. Faltou isso hoje. Ficou claro que faltou isso hoje. Ele pegava a bola na ponta esquerda, procurava alguém para tentar uma tabela para devolução, né? E isso não teve, não tinha. Então ele tinha que tentar jogada individual, e as duas bolas na trave do PSG na sequência foi assim. Ele saiu tabelando, saiu sozinho, driblando. Quando procurou alguém para tabelar, não funcionou. Finalizou, a bola foi na trave, depois voltou e o Hakimi finalizou de novo. Essa sobrecarga em cima do Mbappé, ela é absolutamente normal, só que agora ele precisa aprender a lidar com isso. Aprender a colocar a cabeça no lugar, e o Luiz Henrique entender que ele precisa pelo menos de alguém para tabelar ali, de um centroavante, para fazer essa função e atrair a marcação também. Porque ele, como centroavante, funciona, mas numa partida decisiva, a equipe perdendo, precisando do resultado, talvez um centroavante ali possa ser a solução ideal. Pois é. Então, questões aí a serem resolvidas. Lembrando que as opções para centroavance ali do PSG são Gonçalo Ramos e Asensio. E centroavante mesmo é o Gonçalo Ramos, né? O Asensio é um jogador mais móvel e tal, mas pode ser uma opção aí para a equipe do PSG. Bom, nós vamos encerrando por aqui a nossa análise da partida. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compartilhado aí com seus amigos, se inscrito no canal, deixado o like. Isso aí fortalece e ajuda nós a continuar crescendo, tá bom? Então é isso, valeu, falou e até mais.